negativado no comércio. Muita gente só descobre que está com algum problema quando vai fazer uma nova compra. Para recuperar o crédito, o consumidor precisa seguir alguns passos, como mostra a repórter Letícia Justus. O Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, é administrado pela Câmara de Dirigentes Lojistas. Aqui no Distrito Federal, cerca de 800 pessoas vêm ao balcão de atendimento todos os dias para saber se tiveram o nome negativado e qual é a dívida. Quando foi fazer uma compra, Jerry descobriu que o nome dele estava no SPC. Aqui ficou sabendo que a dívida é com a Caixa Econômica, no valor de R$ 377. Ele não sabe do que se trata e vai procurar a instituição financeira para descobrir. Tem que correr atrás, tem que ver o que é para mim correr atrás. Eu, por mim, eu não sei nada. Em Natal, um consumidor passou por uma situação parecida. Ele foi fazer uma transação comercial quando descobriu que estava com o nome negativado. A dívida era de R$ 29 com a empresa de telefonia Oi, alegando que o débito não existia e que passou por momentos de humilhação e de vergonha, ele recorreu ao judiciário. A Justiça de Natal comprovou que a dívida não existe e condenou a empresa a indenizar o consumidor em R$ 4.000 por danos morais. Só em abril, mais de 137 mil pessoas tiveram o nome incluído no SPC no Distrito Federal. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas explica que quando uma dívida é identificada, o banco ou a loja deve tentar negociar com o cliente durante 30 dias. Se não houver resultado, uma comunicação deve ser enviada pelo correio, informando sobre a dívida e dando um prazo de 7 dias para o consumidor resolver a situação. Se ainda assim o problema não for solucionado, o nome do devedor é incluído no SPC, com documentos que comprovem o débito. A Câmara de Dirigentes Lojistas ela tem uma função de utilidade pública nesse ponto. Ela recebe o consumidor no seu estabelecimento, mostra a ele aonde ele deve, como ele deve e instrui ele como liquidar o seu compromisso e, posteriormente, limpar seu nome e se tornar um cliente apto a comprar. Se o consumidor se sentir prejudicado, essa advogada explica como agir. A negativação indevida, ela ocorre no SPC, ou Banco Central, ou em outros órgãos de proteção ao crédito. Quando ocorre esse tipo de negativação, o consumidor, ou mesmo a pessoa individualmente, pode reclamar pelo dano moral quando ela se sente ofendida, quando a honra dela, subjetiva, é afetada de alguma forma. E aqui no estúdio, para tirar as dúvidas sobre esse tema, a gente recebe o advogado especialista em direito do consumidor, Leandro Rufino. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Bom, a pessoa que está com o nome negativado, ela tem que tipo de restrição? Ela fica, por exemplo, impedida de prestar concurso público ou tirar passaporte ou não? Não, Ana. As restrições quando você tem uma negativação do seu nome, quando você tem seu nome escrito em algum cadastro de maus pagadores, são restritos às restrições financeiras, de concessão de crédito, mas nenhuma restrição é vinculada à questão de passaportes, concursos públicos, salvo o quê? Salvo aqueles concursos em que a legislação restrita deles impeça que tenha. Por exemplo, os bancários. Os bancários não podem ter cheques devolvidos, mas são categorias específicas. Em geral, não existe essa restrição quanto, que vincula o cadastro de maus pagadores a outros serviços, a restrições salvas, restrições financeiras. Qual seria uma alternativa para uma pessoa quitar uma dívida, já que se ela está com o nome sujo, imaginamos que ela vai ter dificuldade para pegar um empréstimo ou financiamento. Qual seria um caminho aí para essa pessoa? Bom, qualquer pessoa que esteja numa situação complicada, questão de gastos, de receitas e despesas, o interessante é que ela procure a instituição financeira a qual ela é devedora e tente renegociar essa dívida de forma comercial. Porque naquela própria instituição, a instituição pode conceder um limite de crédito a ela para que ela retire um valor específico
diretamente quitando as várias dívidas com prazos de pagamento, com taxas de juro maior, que são dívidas que podem aumentar, né? Elas podem fazer um efeito de rolagem e nessa rolagem vir aumentando de sobremaneira. Cria-se faz-se um empréstimo, faz-se uma liberação de crédito, para quê? Para quitar essas demais e o devedor passa a ter uma única dívida com prazo um pouco maior, com juros menores. É a forma que as instituições financeiras hoje têm para tentar renegociar a dívida do cliente. Quanto tempo que o nome pode ficar inscrito no SPC? Veja bem, Ana, a inscrição no cadastro, no SPC, ela é limitada a 5 anos, não podendo ser inscrita novamente. O que acontece é que o fato da dívida não poder ser inscrita não quer dizer que essa dívida prescreveu. A prescrição da dívida é diferente. Você tem a prescrição da dívida, que, né, pelo Código Civil, você tem a prescrição do título de crédito, quando existente, que faz que dá origem a essa dívida. Tá? Muitas vezes você tira a dívida do SPC ou do Serasa, mas mesmo assim você pode manter a cobrança. Por quê? Porque o prazo da prescrição dessa dívida é maior que 5 anos. Ok. E vamos agora responder a uma pergunta de um telespectador. Confira. Meu nome é Josemilson Batista de Araújo, eu sou fiscal. Gostaria de saber como eu faço para tirar meu nome do SPC. Qual o caminho para tirar o nome do SPC? Veja bem, a primeira alternativa que ele tem é procurar o credor. Né? Nessa procura do credor, ele vai procurar o credor, ele vai identificar quem é o credor e procurando tanto o órgão, no caso o SPC, e levantando junto ao SPC, ele vai ter o nome de quem o escreveu. Com o nome do credor, né, que foi a pessoa que inscreveu no cadastro, ele vai procurar essa empresa, ou pessoa física, no caso, e vai tentar com ela o quê? Quitar a dívida, se a dívida é real ou se essa dívida foi prescrita, tentar, de alguma forma, negociar isso para tirar o nome dele desse cadastro, quitando junto. E quem vai fazer essa retirada é quem escreve. A própria pessoa jurídica, o próprio fornecedor, quando em relação de consumo, tem a obrigação de, uma vez quitada a dívida, emitir a carta, emitir uma documentação dando baixa no nome do consumidor. Então, vale o alerta para a gente tomar cuidado com esses anúncios que a gente vê muito por aí, falando, tiramos seu nome do SPC e Serasa. Seriam empresas irregulares, né? Bom, dizer que todas são empresas irregulares talvez seja um pouco temerário, mas é possível. Né? Na praça você tem muita gente que pode estar usando de formas, às vezes, paliativas, dando baixas paliativas e vem o que? Vem retirar dinheiro, cobram para tirar o nome do cliente do cadastro de inadimplentes, mas essa retirada ela é periódica, esse nome acaba voltando. A principal... Não posso dizer que todos, mas pode acontecer desistirem profissionais, despachantes que façam essa intermediação. Agora, eu garanto que a melhor forma de você retirar o seu nome é, em primeiro lugar, buscar no órgão que lhe está escrito, no cadastro, quem que lhe inscreveu, quem deu origem a essa inscrição. Procurar o credor, que não foi quem fez a inscrição, procurar o credor e tentar junto a ele quitar a dívida, se real, ou se não, tentar a retirada do nome. Bom, e temos outra pergunta de um telespectador sobre o tema de hoje. Vamos ver. Meu nome é o Everson, sou supervisor de vendas. Eu gostaria de saber se meu nome for negativado indevidamente e eu tiver uma outra dívida, se eu posso recorrer por danos morais por isso? Seria um caso de recorrer, pedir uma indenização por dano moral? Olha, o que gera o dano moral é a ofensa à honra subjetiva da pessoa, né, como foi até dito na reportagem. E a inscrição por si, ela não é capaz de gerar essa ofensa, uma vez que ele tenha outras dívidas, ele tem outras inscrições pretéritas, né? Ele já está com o nome inscrito no cadastro de inadimplentes. Então, mais uma inscrição por si, digamos que não venha a ser capaz de trazer essa ofensa à honra, né, de forma a caracterizar o dano moral. Até mesmo porque hoje nós temos jurisprudências que dizem o quê? Que os meros dissabores cotidianos da vida não são capazes de ensejarem reparação moral. Diferentemente daquela pessoa que não tem um nome inscrito, que sempre foi um bom pagador e que de forma indevida teve o seu nome inscrito. Não, ele realmente passou a ter uma restrição por causa da negativação. Veja que quem causa o dano não é a inscrição em si, mas o início de uma restrição, que é causada pela primeira inscrição, e não por inscrições subsequentes. Ok. E temos outra pergunta feita por um telespectador à nossa equipe. Confira.
Meu nome é Otávio Luiz, eu sou estudante. A minha pergunta é, se o meu nome foi parar no SPC sem eu ser comunicado, eu posso pedir indenização por isso? Como é que isso deve ocorrer? A pessoa ela deve ser informada previamente de que o nome vai ser inscrito no SPC? Deve sim. O fornecedor deve tentar entrar em contato, cobrar essa dívida de forma administrativa. Quando ele manda o nome do devedor para o órgão, para o SPC no caso, o SPC encaminha um comunicado ao devedor, para que o devedor, que ele tem um prazo de até 10 dias, né, ele tem um limite mínimo de 7, eles costumam passar 10, o consumidor procure o fornecedor, quite a dívida, para que o nome não venha a ser inscrito. A inscrição sem preencher esses requisitos é uma inscrição indevida. Agora, tem que saber o que também, se é a primeira inscrição, se não. Outros são os elementos, outras são as situações que podem ou não trazer a caracterização do dano moral. É possível renegociar uma dívida vencida? Sim. O fato de você ter o nome inscrito, o fato da sua dívida estar vencida, não ilide a possibilidade do acordo comercial. O acordo comercial ele sempre vai existir, né? O fornecedor ele sempre vai ter sempre que ele tiver o interesse de receber e o consumidor o interesse em pagar, se pode fazer aí o acordo, fazer a negociação dessa dívida, independentemente dela estar vencida. Tá certo, muito obrigada pela sua participação e tenha uma boa tarde. Boa tarde. E depois do